prontas para mais um episódio do Papo Vinho Podcast? Eu já tô animadíssima. Hoje eu trago uma convidada super especial, Amanda, que vai trazer pra gente muitas informações sobre organização, aposentadoria, planejamento, investimento. INSS é necessário. Sim, não? Você acha que sim? Você acha que não? Comenta aqui embaixo. INSS realmente precisa pagar? Como é que é? Então, começo aqui agradecendo meus patrocinadores, Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Vocês, maravilhosos. Lá na tua casa, é só tu que usa óculos ou a família inteira? Todos. Então, é que nem aqui na minha, né? Então, super te indico Ótica Veneza, uma ótica familiar. Todos. Tem uma qualidade incrível de lentes, realmente sensacional. E um atendimento maravilhoso, né, Dete? Lá no Bocati, a gente sempre tem muitas opções. Vinho, decoração, taças personalizadas. Tem muitas opções para toda a família. Tem suco de uva, descobri há pouco tempo, inclusive, a gente recebi uma convidada gestante, Denilson maravilhoso, me mandou uma espumante zero álcool. Ai, querido! Então, tem opção para toda a família lá no Bocati. E JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, lá na tua casa, lá no teu escritório, precisando, chama o Jacir, que ele é maravilhoso. Falando nisso, vamos molhar o nosso bico, né? Rapariga da quinta. A gente que é rapariga, vamos beber. Bora! Vamos ver se essa o Denilson acertou também? É uma cor linda, né? Cor linda. Tu gosta bastante de vinhos? Eu tomo. Assim, eu não sou uma pessoa que degusta sempre, né? Mas, final de semana, gente, né? Tchim-tchim. Tchim-tchim. Que rapariga gostosa. Nossa, essa. bem boa. Uhum. Bem gostosa, rapariga da quinta. Se você Nossa, também que quer ter delícia. esse prazer aqui, passa lá no Bocati, chama o Denilson e garanta aí o seu final de semana, seu encontro, seu jantar de negócios. Uma delícia. A gente vai seguir aqui falando sobre o que, Amanda? Previdência, vamos começar? Vamos. Ou- Conta te pra deixo mim. livre. Conta pra mim. Você paga INSS? Não. Nada. Eu contribuí com o INSS quando eu era CLT. Então, nos anos que eu trabalhei em hospital, pagava. E aí, acho que um ano e pouco ainda, eu segui pagando, depois que saí do hospital. Por conta. E acabei largando de mão. E aí, hoje, eu tenho aposentadoria privada. Tenho um seguro de vida que é resgatável em vida ainda. Caso de doenças, né? Nesse momento ou não? Também, mas ele também é resgatável a cada 10 anos. Ah, tá. Então você tem aquele seguro de vida de venda, né? Que se chama. A nomenclatura... Tem umas eu não sei. nomenclaturas diferentes. Porque tem aquele seguro de vida que você vai pagando aquela prestação menor, né? E caso faleça, seu beneficiário vai ter direito. Ou então, aquele seguro de vida que você paga uma prestação maior, mas depois de 10 anos você tá apto a sacar o valor. Eu posso sacar ou não, é uma Isso escolha aí, escolha só se minha, quiser, né? Exato. Então, hoje é dessa forma que eu estou organizada. E você tem reserva de emergência? Tenho. Correspondente a 12 meses dos seus gastos? Tenho. Então, você é uma pessoa organizada. Ganhei o joinha. Não, na realidade, o que acontece? Querer ou não pagar INSS não é uma opção, né? A partir do momento que você exerce uma atividade remunerada, você é obrigado a pagar o INSS. Por quê? Porque é um tributo, né? A contribuição previdenciária é um tributo.
Claro que a Receita Federal, ela ainda não está nesse sentido de ficar buscando quem está exercendo atividade remunerada ou não e pagando a contribuição previdenciária. Mas, acho que uns 3 anos atrás, teve a operação profissional liberal. Eles pegaram dentistas, vários dentistas, né? Que declaravam imposto de renda, que exerciam atividade remunerada e que não pagavam INSS. E aí veio uma facada. Porque uma coisa é você contribuir pelo salário mínimo, né? Independentemente da sua renda, você tem a opção de contribuir pelo salário mínimo, se você é contribuinte individual, aquele chamado autônomo, né? Que antigamente a gente chamava. Então, e ali você pode até pagar uma alíquota de 11% de um salário mínimo, dá 155,32 por mês. Outra coisa é você não pagar o INSS e declarar imposto de renda, colocar que você tem rendimentos provenientes de atividade remunerada, né, de trabalho. E aí, sim, você corre o risco da Receita Federal de aplicar uma multa. E a multa dela não vai ser sobre o salário mínimo, vai ser sobre o que conforme você declara. Então, mesmo eu não sendo CLT, Isso. Eu sou obrigada a pagar... Sim, INSS, porque você... A gente acabou de acabar esse podcast agora. Corta agora. Porque eu acabei de me dar conta de que eu estou criando provas contra eu mesma. Entendeu? Alô, Receita Federal, é mentira, era brincadeirinha nossa, entendeu? Tudo mentira. Tudo enganação aqui, tudo de mentirinha. Mas, na realidade, o que acontece? Olha só, você fala pra mim que você trabalhou de CLT. Né? Sua remuneração, você é físio, trabalhava em hospital. Sua remuneração era remuneração boa, porque você ia insalubridade junto, periculosidade, por conta do ambiente hospitalar. Então, o que acontece? Quando você para de pagar o INSS, você ainda tem, a gente chama de período de graça, que mesmo que você precise, você vai poder contar com o INSS. Porque eu falo que o INSS, na realidade, é aquele seguro desprezado. Tá. A maioria não quer pagar, acha que não é interessante pagar. Mas quando a pessoa chega numa situação de doença, por exemplo, e não está blindada financeiramente, você está blindada, né? Mas tem pessoas que não estão. Primeira porta que vai bater é o INSS. E aí descobre que não vai ter direito, mesmo tendo contribuído por muito tempo. Então, esse é um motivo também para você contribuir com o INSS. Porque não é só avisar lá a aposentadoria. Não, tem todo um caminho, você não sabe o que vai acontecer até lá, né? E encarar o INSS realmente como investimento. Você teve CLT, salários altos, puxa, e tudo então que já foi descontado para você, você vai jogar no lixo? Não, faça um planejamento e veja se é necessário você continuar pagando de forma até esporádica, para voltar a ter essa qualidade, esse vínculo com o INSS, caso precise, por exemplo, caso aconteça alguma coisa contigo, o seu filho vai estar protegido, né? Ou então, para o futuro, criar uma renda passiva lá com 62 anos. Eu não sei quanto tempo de contribuição você tem, né? Então, eu jogo 62. 10 anos. Então, olha só, para você ter direito atualmente a uma aposentadoria por idade, você tem que ter, mulher, né? 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Só falta 5. Então, assim, mas olha só, se você fizer esses 5 anos, não sei a sua renda, os seus rendimentos, né? Enfim, eu não tenho o seu cálculo. Olha que interessante você projetar uma renda melhor para você, né? Um complemento, porque a INSS, a gente estava até comentando, não é mais igual aos nossos avós, que pagavam os últimos 36 meses pelo teto, né? Pelo valor máximo, e aí... Assim foi minha avó. Exato, porque era uma substituição de renda. E realmente aposentava. Olha, agora eu tô aposentada. INSS não é isso, né? Não tem mais essa proteção social há muitos anos, mas ficou essa lenda, sabe? Não, olha, se eu pagar os últimos anos, eu vou receber o teto. E não é assim. É feita uma média de todos os salários, né? Tem alíquotas que vão ser aplicadas. Mas então, investir de forma que você tenha um complemento de renda, te ajude a uma renda da sua aposentadoria ideal.
todo mundo tem a sua aposentadoria ideal. Perfeito. Né? Mas aí, então, na época que eu trabalhava em hospital, Uhum. eu contribuí, acho que 2 anos depois, eu contribuí ainda Como CI, como contribuinte individual. isso. Então, deve ter ali mais ou menos uns 10 anos. Só que eu saí do hospital já Que ano? faz... Deixa eu ver, o Antônio tinha 1 aninho. Então, eu saí em 2017, Uhum. talvez início de 2018. Não me lembro se eu saí no início ou no fim do ano, mas entre 17 e 18. Então, já tem uns anos aí. Você não está mais vinculado ao INSS, tá? Dependendo do tempo de contribuição que você tem. E a forma dessas contribuições, então, por exemplo, você teve, sua última contribuição em dezembro de 2017, tá? Aí você era contribuinte individual. Então, você ganha 1 ano de período de graça, sem precisar pagar INSS. Tá. E aí, faz de conta que você recebeu o seguro-desemprego, mas você era CI. Mas você tem como comprovar que você não tinha uma atividade remunerada, que você estava desempregado. Você ganha mais 1 ano, dezembro de 2019. Você tem esses 10 anos de contribuição pagos certinho, sem deixar de perder qualidade, sem deixar de perder o vínculo com o INSS. Ganha mais 1 ano, vai para dezembro de 2020. Então, em tese, você teria até o dia 15 de fevereiro de 2021 vinculado ao INSS, mesmo não pagando INSS. Eu não fazia ideia disso. Não, ninguém faz. Assim, é difícil. O especialista vai saber orientar, né? Mas a população, em geral, tem um direito tão bacana. Eu sei, assim, que muitos criticam porque, vai quebrar, a Previdência vai quebrar. Ninguém acredita mais em Previdência. É o que eu escuto. Né? Mas eu acho, assim, que foi esse o motivo... que você está contribuindo na privada. Que eu deixei de pagar o INSS. Nessa... Então... vou pagar algo que... Vou rasgar? Exato. Mas, na realidade, o que eu acredito e o que eu defendo, tá? Não é você ficar jogando dinheiro fora, pagando INSS à toa. Não é isso. Mas é você ver se tem sentido você contribuir, com quanto contribuir para o INSS. É nisso, na realidade. E não jogar, por exemplo, 10 anos que você já contribuiu. Entende? Mas aí qualquer tempo é tempo... Qualquer tempo de eu voltar a esse sim. relacionamento? Caso de amor, sim. Mas, só que para um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que hoje se chamam benefícios por incapacidade temporária e permanente, a gente precisa de 6 meses certinhos pagos no INSS, 6 meses de carência, para voltar a ter essa relação com o INSS, né? E sim, aí você consegue fazer uma projeção de uma aposentadoria, um auxílio-doença, uma pensão por morte, né? Nesse sentido. Mas e aí, por exemplo, eu passei todo esse período ali, sei lá, 7 anos sem contribuir. Agora, acabando aqui essa gravação, a gente vai lá no... A gente vai conversar melhor. Esses 10 anos pagos foram por água abaixo? Não, eu só faço esses 5 faltantes. Volta esses 10 anos, vai descontar para sua aposentadoria futura. Os valores que você contribuiu irão contar para o seu cálculo de benefício. Entendi. E aí, ok, contribuí mais 5 anos, fechei os 15 anos de você vai precisar da idade. De contribuição. Vai precisar da idade. E aí eu paro de contribuir? Não. Para esperar os 62? Ou eu sigo contribuindo até... Aí, a gente estuda o melhor jeito de você contribuir com o INSS, mas sem perder o vínculo com o INSS. E caso precise para um auxílio-doença, para um benefício por incapacidade temporária, uma aposentadoria por invalidez, que é permanente, você mesmo pagando, por exemplo, uma vez a cada 6 meses, você tenha direito. Entendi. Claro que são vários aspectos que a gente tem que avaliar, né? A forma que você está contribuindo, qual o valor que você vai contribuir, se você é uma segurada facultativa, que não é o seu caso, você é uma contribuinte individual, então você tem que pagar INSS, mas se é, por exemplo, uma pessoa
que trabalhou a vida toda aqui no Brasil e vai embora para, sei lá, vai embora para Portugal, em homenagem ao... Vai lá tomar uma rapariga. Vai lá tomar uma rapariga. Muitas vezes as pessoas não sabem que pode continuar contribuindo aqui no Brasil. Aí vai ter direito a uma aposentadoria lá e cá, como diria o português, né? Então, vão ter 2 aposentadorias. Ou então, se faltar tempo aqui, trazer o tempo de lá para cá. E nesse sentido, eu faço... os previdenciaristas, né? Nós estudamos, porque aí vai ser o segurado facultativo, vai pagar porque quer e não porque precisa. E aí tem outras benesses também. Então, assim, eu acredito que o INSS é muito interessante você contribuir, porque, na realidade, qualquer investimento seu, por mais seguro que seja, um título de tesouro direto, uma renda fixa, né? Que ele tem menos riscos, mesmo assim, é um risco. Então, por isso que eu trago isso, encarar o INSS como investimento. Sabendo dos riscos, mas contribuindo de forma correta. As pessoas chegam no meu escritório, e eu vivo falando isso, que elas vêm procurar os 2 Qs, quando e quanto, da aposentadoria. E não sabem que vai além disso, vai uma proteção maior, é uma proteção social, uma blindagem mesmo de patrimônio, uma blindagem previdenciária para você. Então, é isso que eu defendo. Sim, é minha porque se a gente for assim, pensar, que se fosse pagar o mínimo, né, 55,32. 160 reais. Isso aí talvez não paga a janta da sexta-feira no barzinho, né? Olha, assim, o MEI, né? O MEI, ele contribui 70 reais mensais. Que investimento que você contribui por 15 anos, 70 reais, e vai te dar uma aposentadoria por salário mínimo vitalícia. Não tem. Não tem como. Você vai pagar 9.000 e pouco de INSS para a vida toda. Então, você tem... E mesmo 155 reais, tem uma solução da Receita Federal, uma solução de consulta, que diz exatamente isso. Não importa se você tira 10 mil reais mensais, que você declare 10 mil reais mensais, mas você pagar 11% do salário mínimo, tá ok com a Receita. É isso que o previdenciarista vai estudar no seu planejamento previdenciário, não só os Qs, sabe? Então, por exemplo, esse tempo de hospital, você tem tempo de atividade especial, você estava em contato com agentes nocivos para a sua saúde, e você tem direito ali a uma conversão de tempo, vai acrescentar um pouco de tempo, né? Eu chamo de engordar o tempo de contribuição ali. E por Aonde que a gordura é desejada. Exato, por favor. Por quê? Porque nesse caso, você vai ter o aumento de tempo de contribuição sem, de fato, contribuir. Entendi. Então, assim, também é analisado isso. Todos esses aspectos. Vai analisar se tem atividade rural. Aqui em Caxias tem bastante, né? Rural. Se tem seminários, tem militar, enfim, tudo para tentar engordar esse tempo para conseguir uma aposentadoria maior. Eu lembro, na época de meu pai... Ok, de papai? Ele, agora que tu falou, ele tinha o trio, né? Sim. Então, ele teve... a gente diz anos de colônia. A colônia. Ele, então, ficou também no quartel. Qualquer outro que falou? Agora eu esqueci. Seminário. E foi pro seminário, foi seminarista. Isso aí. Então... Ele tinha um pacote completo. Então, o meu pai acabou se aposentando muito jovem. Exato. Ele tinha 45 anos. 48, por aí. Alguma coisa assim. Ele se aposentou muito jovem por esses e é por isso que anos teve engordados. Então, e é por isso que teve essa reforma, né? Aliás, todas as reformas. Por quê? Porque a expectativa do brasileiro... Aumentou muito, né? Aumentou demais. E aí você... e, por fim, a contribuição ao INSS também não estava... As pessoas que estão contribuindo estão nascendo menos pessoas, né? Então, não tá conseguindo
manter o caixa, e por isso que foi necessário, porque tinha pessoas com 45, 48 aposentando, e aí a expectativa de vida até 90, 80, pelos cálculos que a gente faz, 82, mas não, tá além disso. Olha, Dependendo de mim, vai pro 100. Se esse cálculo foi feito na minha família, Então, vai muito longe. é isso aí. Beira o 100. E é por isso que teve a reforma, essa reforma e outras reformas virão por conta disso, né? Mas é sempre assim, é analisar, por exemplo, essa previdência privada que você tem, você viu se ela está rendendo do jeito que você está esperando? É interessante você fazer essa análise, sabe? Se realmente tá seguindo o trajeto desejado, ou não, se é melhor fazer uma portabilidade. Uhum. Por quê? Porque são riscos que a gente corre, né? Uhum. Então, é isso. Eu conto com assessores, né? Isso aí. Eu sou bem ignorante para toda essa parte burocrática, assim, não é algo que eu entenda, e confesso que sou preguiçosa, assim, e não... Nem faço um esforço, assim... Não, vamos confessar, para né? entender completamente, né? É um assunto chato. Eu acho. Assim, eu acho assim... Para alguns, sim. Para outros, isso deve dar um gosto gigantesco, né? Eu amo, Exato. mas assim, o que acontece? A cultura do brasileiro vem mudando. Mas o que era? Era deixar a vida me levar. Uhum. Não tinha essa preocupação. Depois do Covid, que a gente vê um número maior de pessoas procurando o planejamento. Porque, assim, foi muito triste. E, de repente, morreu. Meu Porque, Deus, assim, em 3 dias, em 1 mês. E agora? E agora? E é isso que eu falo. Quantas pessoas o advogado previdenciarista atendeu? Eu atendi bastante. Que não contribuía com o INSS e o filho perdeu tudo. Porque não tinha reserva de valor, não tinha seguro de vida, não tinha nada para garantir o futuro dele. E nem um salário mínimo do INSS não vai ter. Porque não tem choro nem vela. Uhum. Se você Contribuiu, tem o contribuiu, INSS, não contribuiu. é porque você contribui. Senão, não. E foi essa virada, assim. Por isso que as pessoas estão mais... Eu sinto, né? Uma maior preocupação por esse motivo. Porque, de repente, tudo pode mudar. E é isso. A pessoa que você mais ama na sua vida são os filhos, né? Uhum. Estão protegidos? E é nesse sentido, sabe? Ali, nossa, tinha famílias que tinham alto padrão de vida. Uhum. E a pessoa não tinha nada, tinha dívida. E aí o chefe da família morre. É muito triste. E não pagava INSS, porque não acreditava. E não dá para recolher. Olha, morreu hoje, vou ali rapidinho acertar o INSS. Já era. Quanto? Né? Já era. Não tem o que fazer. Não existe recolhimento pós-mortem, né, que a gente fala. Não tem isso. Ou pagou em vida, ou então não tem. Vai ficar realmente desassistido. E tu falaste sobre pensão... Por morte. Isso. Como é que funciona isso? Então, desde que a pessoa instituidora do benefício, o falecido, esteja contribuindo com o INSS ou no período de graça, aquele período de graça que eu te falei, o dependente vai ter direito. Então, as crianças até 21 anos. Que não é tão criança assim. Né? Não consegue, por exemplo, já teve pedidos para até 24, igual a pensão alimentícia, não consegue, tá? Até a lei é bem taxativa. Até os 21 anos. E esposa, enfim, marido, dependente, pais dependentes, irmãos inválidos, né? E se o seu dependente for inválido ou tiver uma deficiência grave, também vai ter direito aí vitalício ao benefício. E claro que hoje, com a reforma da Previdência, que foi lá em novembro de 2019, teve uma mudança muito drástica na forma de cálculo do benefício do INSS para a pensão por morte. Foi muito prejudicial a pensão. Eu lembro de algo assim. Nossa, foi muito prejudicial mesmo. Mas
Inclusive, inclusive o STF já julgou que é constitucional aquela forma de cálculo, porque eles pegam a renda da pessoa, fazem, como que é feita? Por exemplo, estava trabalhando, ainda não estava aposentado. Então, eles fazem uma média dos salários de contribuição dessa pessoa, todos os salários que ela tiver desde julho de 94. Sobre essa média, elas aplicam uma alíquota de 60%. E aí, acrescenta, por exemplo, se for mulher, né? Acrescenta 2% a partir do 16º ano de pagamento. Homem, a partir de 20 anos, acrescenta 2%. E desse valor, aí, por exemplo, é só um filho, vai mais 60% que eles vão aplicar de alíquota. Então, assim, é um duplo redutor e é muito grave. Claro que se é incapaz ou deficiência grave, não vai ter esse duplo redutor, tá? Mas, enfim, foi muito prejudicial, tanto é que tiveram inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade por conta disso, mas o Supremo já decidiu que tá ok. E por isso, então, trabalhar com outra forma. Eu tenho um filho que é deficiente grave ou é inválido, né? Trabalhar com outras situações. Então vamos fazer um planejamento previdenciário de INSS. Como assim INSS? Não é só para quem trabalha? Não, pode contribuir como facultativo a partir dos 16 anos para o seu filho. Então, é uma forma de compor renda. Porque, sim, fala, não pode acumular a pensão por morte com aposentadoria. Pode receber os dois. Tá, mas aí, no caso, vamos supor, o Antônio tá com 8, né? Mas, ok, ele faz 16, eu começo a pagar pra ele. Essa ali, ó, paga. Mas, ainda assim, ele vai receber por somente... isso do planejamento. Lá nos... Dependendo da regra que ele pegar. 65 anos, sim. Né? E por isso que você pode construir. Porque... com 16 anos, estudante, né? Enfim, mas também já ter esse papo de investir, né? Assim, eu não sei se você conversa sobre investimento com seu filho. Sim, o pai dele, na verdade, é assessor de investimentos, né? Então, a conversa é aberta. Sempre foi uma... As crianças, por exemplo, eles têm carteira de investimento, eles sabem. A Bel, ela vende... ela vende coisa de costura, ela costura. Então, ela vende saquinho, ela vende saquinho de semente, enfim. E ela também me ajuda ali no escritório um pouco. Ela tem 13 anos, né? E ela separa. Ela separa e fala, pai, esse aqui investe para mim? Aí tem a continha dela. Aí o Rui mostra, olha, rendeu tanto, a gente vai aplicar em tanto. Então, para já criar essa mentalidade, né? Esse pensamento que você tem que se precaver, que você tem que ter um valor no futuro. Tu né? sabe que, falando em educação financeira, né? Meu pai é bancário aposentado, né? Então, eu lembro do ensinamento dele, que é... Nunca conta com 20% do teu salário, né? Então, obrigatoriamente no teu mês, 20% esquece que existe, né? 20% já bota, sei lá, em algum investimento, né? E constrói as tuas dívidas, né? O que tu vai fazer ao longo do mês dentro de 80% do teu salário. E foi dessa forma que eu fui... Por isso que eu vou ser organizada financeiramente. Trabalhando, fazendo, enfim, né? Obviamente, intempéries da vida acontecem e às vezes tem períodos, tem meses que não é possível, né? Sim. Mas dentro de um todo, eu não recebo em totalidade o meu salário, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque assim, a gente faz ali dos nossos investimentos um boleto. Todo mês a gente tem que dar aquela quantia que 20, enfim, a gente define, né? Porque quanto mais, e isso eu havia comentado, quanto mais a pessoa for desorganizada financeiramente, mais ela depende de INSS, porque INSS é o boleto. Sim. Né? Então,
você tem que fazer esse cofrinho. E aí, por exemplo, uma pessoa que é muito desorganizada, aí contribui, vai um salário mínimo para o INSS, tem uma renda de 10 mil, se acontece alguma coisa e não tem por exemplo, a sua organização financeira, tá às mínguas, né? Uhum. Como é que faz? Uhum. Não vai sobreviver eu não sobrevivo com salário mínimo. Não paga o meu cartão de crédito. Então, é bem isso. E vem de casa o ensinamento. Tem um livro para as crianças bem legal, que foi escrito pelo Primo Rico com o Maurício de Souza. É história em quadrinhos. Se chama, acho que Meu Cofrinho. Depois, se você quiser, eu passo ali o nome para você. Quero muito legal. E ele fala sobre isso, como poupar para as crianças, de uma forma bem lúdica, bem divertida, uma historinha ali do Primo Rico em quadrinhos, com a Turma da Mônica, ensinando a razão, o porquê investir, como que pode investir, como é que pode gerar renda passiva, demonstrando esses valores para as crianças. Legal. Bem legal. Tu sabe, guria, que eu tenho uma amiga minha, a Nádia Cavalim, que ela trabalha com bitcoins, né? Uhum. E aí, recentemente, ela lançou um e-book justamente para crianças, né? E aí ela até usou... Porque o que aconteceu? De Natal, ano passado, ela deu pro Antônio R$200 em bitcoins, né? E aí, ela trouxe para ele... vou te dar R$200 em bitcoins, não sei o que. Ele... Uhum. Ela não sabe o que é bitcoins? Não. E aí ela começou a explicar para ele, tal. E aí tem... né? Então, no aplicativo tem a carteira dele, muito legal. enfim. E aí, vira e mexe, ele vai me dizendo, como é que tá meus dinheiros, mãe? Vamos abrir, vamos olhar aqui. Olha aqui, tá tanto agora, né? E aí, agora de aniversário dele, ele faz em agosto, ele ganhou dinheiro da avó paterna e tal. E aí ele disse, mãe, um pedaço desse dinheiro a gente podia investir em bitcoins, né? Eu disse, fala com a tia Nádia. Aí ela veio aqui um dia e aí ele disse, eu quero investir. Quero te dar, ele deu mais 300, eu acho, R$300 em bitcoins. Beleza, tudo bem. E aí, a partir disso, ela disse, gente, mas eu nunca pensei em ensinar isso para criança, né? Então, ela construiu um e-book. Nossa, muito legal. Para criança. Então, ela pegou Antônio como referência. Então, o e-book é a tia Nádia explicando para o Antônio de uma forma lúdica, né? Essas moedas mágicas, enfim, tal. Então, ficou numa linguagem muito bonita e também tem... ficou uma história em quadrinhos, assim, Sim. né? Então, muito legal para esse conceito de guardar e multiplicar, em fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Bem isso. E exatamente isso que essa história em quadrinhos do Maurício de Souza com o Primo Rico fala, né? Como que você pode guardar dinheiro e tornar isso mais rentável. É muito interessante. E a educação vem de casa, né? Você tem que trazer. A minha família, meu pai era médico, né? Assim, a gente tinha uma condição de vida boa, né? E eu só estudava, né? Enfim, até os meus 27 anos. E meu pai faleceu. E meu pai não tinha, né? Ele deixou uma boa pensão para minha mãe, mas eu tinha 27 anos. Na cara, né? Por favor, né? Então, assim, para mim, na realidade, foi um choque, porque eu lembro que eu virei primeiro e falei assim, o que eu vou fazer, né? E aí o Rui falou, vamos trabalhar. E aí ele que fez meu currículo, coitado do meu currículo. Tipo... Aquele currículozinho. Né? Aquela coisa, porque eu só estudava. Eu queria concurso público, eu queria Ministério Público. Eu tinha OAB, mas eu não exercia. E aí que eu fui começando a trabalhar. Então, para mim é muito importante o planejamento, porque eu sei que se eu faltar, os meus filhos estão bem. E não que meu pai, assim... meu pai foi um pai maravilhoso, mas nunca achou que ia morrer. Né? Porque a gente nunca acha. Meu pai morreu com 56 anos. Nossa. Então, assim, é isso. Então, essa segurança financeira eu busco sempre.
Acho que é por isso que eu caí, assim, sabe, nessa rota aí, nessa linha. Por conta disso, porque eu sei o quão difícil é, mesmo ele tendo deixado pensões para minha mãe, pensões boas, porque ele contribuía, porque era obrigado, né? No fim, até minha mãe era desorganizada, porque não tinha essa mente de ter que guardar, investir, né? Então, assim, foram pais maravilhosos, mas, né? Acho que se eu fosse menor, assim, aí, eu não sei se meus pais teriam outra visão, né? Mas eu acho importante por conta disso. Então, ter um seguro de vida ali, que você consiga resgatar, que não entre em inventário. Então, para pagar custas, até de Velório? Velório, porque... Eita, coisinha cara é morrer, né? Pelo amor de Deus! Eu lembro quando a minha experiência, né, com caixões e, enfim, quando o pai do meu ex-marido faleceu, fomos eu e ele resolver essas questões, enfim, né? E aí, é um momento emocionalmente ruim, né? A família tá abalada, enfim. E aí, chega lá o cara da funerária, grandão, né? Ele tá fazendo dele. A gente começa a abrir aquelas gavetas com os caixões, assim, isso aqui é 24 mil, esse aqui é 48. E aí eu lembro que eu disse em algum momento, né? Não é por nada não, Leonel, desculpem. Você sabe que você vai apodrecer, vai para baixo da terra, né? Talvez alguns ali, inclusive, pega fogo. É 40 milzinho mesmo? Diz, então, sim. E assim, os mais baratos mesmo assim... Eram caros. Gente, sei lá, 8, 9 mil, se não me falha a memória. É dinheiro. Não né? Então, fora o desgaste emocional. Todo o resto, né? Então, é um momento que se tu já tem essa tranquilidade, que tu tens esse dinheiro à tua disposição, opa, é um peso a menos, né? E mesmo para ir refazendo a vida, né? Porque, por exemplo, morre o chefe de família. Então, aí tem que dar o velório, enterro, enfim, mas tem a continuidade, né? Como que você vai pagar a luz mês que vem? Você vai depender de pensão, se for pensão do INSS, só pensão do INSS? Será que dá? Né? O salário mínimo ali que ele recolheu a vida toda vai dar certo, né? Hoje demora um pouco para sair. Então, assim, pensar nisso também, principalmente quem tem criança. Eu tenho muito isso por conta dos meus filhos, né? Eu sei que se eu faltar, tá tudo certo. Eles vão conseguir, pelo menos, trilhar ali, sabe? Para estruturar mesmo. Né? Para reestruturar. Porque é uma mudança tão drástica, né? Sim, e eles vão ter... A gente que tem filhos menores, né? A gente pensa... Escola, natação, kickbox, futsal, bateria, remédio, plano de saúde... E aí, como é que dá conta disso? E é interessante trazer, mudando um pouco de foco, que veio agora, e esses gastos, por exemplo, a sua contribuição para o INSS pode ser um pouco mais contida, né? Porque você tem esses gastos, mas lá para frente você não vai ter esses gastos. Então, até nisso você tem que quadrar na sua aposentadoria ideal. O que será que vai ter de gastos? O que vai aumentar? Plano de saúde. Sim, que esse só sobe. Infinito é a lei, né? Infinito é a lei. Olhem, e isso também se constrói a aposentadoria ideal, nesse sentido. Então, vamos ver como que você vai contribuir agora. Isso que eu ia te perguntar. Então, pelo INSS, eu consigo estruturar quanto eu quero receber de aposentadoria lá na frente? Isso. A gente pode fazer um estudo, dependendo... planejamento previdenciário, ele é único, tá? Ele é bem manual mesmo, porque vai fazer todo um estudo de toda a sua vida, né? Tanto laboral, quanto as suas contribuições, de fato, para o INSS e sua vida, o que você tem de investimento, enfim. Claro que nós não vamos falar, olha, investe em tal lugar, nós não temos nem know-how para isso, somos proibidos disso,
né? Mas se o previdenciarista vê que não faz sentido você contribuir pelo INSS, então manter uma contribuição segura, né? Para você, se precisar, tem. E ver outras formas. Olha, então aqui, sua previdência complementar é o quê? PGBL ou VGBL? Né? Esse seguro de vida é interessante você pagar realmente mais caro? Não tem um outro investimento que seria mais interessante para resgatar daqui a 10 anos? Tem aquele Renda Mais, aposentadoria, já ouviu falar? Já? Não conheço, mas já ouvi. Bem legal, você contribui por um certo tempo e depois você fica 20 anos recebendo aquele valor que você quer. Claro que depende da sua contribuição, tudo, mas é muito interessante. E também precisa esperar a idade? Porque é para aposentadoria. Então, chama aposentadoria Renda Mais. Tá? Claro que você pode tirar antes, você vai escolher o título, né? Mas eles focam nisso, você ficar contribuindo até... você coloca com a idade que você quer aposentar, e aí depois eles projetam 20 anos com aquele valor que você quer receber a mais. Que legal. Bem legal, assim, sabe? Tá? É um título, assim, que eu gosto muito de demonstrar, porque é o que eu falei, a gente não pode indicar título, eu não tenho... E esse valor de contribuição, ele vai conforme a idade que eu tenho quando eu contrato? Isso. Somado com o que eu quero receber? Lá na frente, mais ou menos. Assim, você coloca lá no simulador a idade que você quer aposentar, o valor que você quer ter a mais de complemento de renda, e ele coloca exatamente isso. Quanto você quer ter a mais de complemento de renda, sabe? Porque é um título para isso, tá? E quanto que você quer investir por mês. E aí ele vai falar, olha, você precisa de tanto, para ter esse valor mais R$1.000, você precisa de tanto por mês. E aí você vai pagando mensal, é um título. É bem interessante. Mas ainda assim, por exemplo, eu tô hoje com 37, tá? Vamos supor, eu posso me aposentar aos 47, vamos supor? Sim, ou eu preciso esperar os 62 Não é igual ao INSS. É título de renda fixa ali, tesouro direto ali, né? Eu acho que é tesouro direto, se não me engano. Senão eu vou falar besteira aqui. Eu quero tirar com 57 anos. E aí você vai ter a renda dos 20 anos com aquela renda. É bem interessante. É bem interessante. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero pagar o teto do INSS. Hoje o teto do INSS é 7.786,02, tá? A contribuição hoje sobre o teto é 1.557. Muitas vezes você não vai mais ter uma aposentadoria satisfatória no INSS pagando teto. Porque não tem mais aquele princípio, quanto mais eu pago, mais vai subir minha renda. Não tem isso, tá? Às vezes o interessante é você se aposentar uma regra mais favorável antes da idade. Porque são da aposentadoria por tempo de contribuição antes, que era aos 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição mulher, sem idade mínima. Com a emenda constitucional, ela acaba, né? Mas aí vem 4 regras de transição. Então, dependendo da sua contribuição no passado, enfim, você consegue atingir uma aposentadoria antes dos 62 anos mulher e 65 anos homem, né? Então, por isso que não dá mais para chegar e falar assim, tem 30 anos de contribuição, posso me aposentar? Não sei se você pode, tem que realmente fazer o estudo dessas regras de transição. E isso também foi uma coisa legal da reforma. Legal, termos, né? Porque a reforma nunca é boa, né? Legal. Se reformou, deu ruim. Nunca a reforma vai ser boa. Mas, por exemplo, para fins de investimento, né? Que a gente está comentando ali. Uma aposentadoria por idade, que eu estava comentando, você precisa de 62 anos mulher, 15 anos de tempo de contribuição. Se você contribuir mais 15 anos, você vai ter, 30 anos lá quando você se aposentar. O que a reforma te traz? Que os salários que não te interessam, que sejam baixos, você pode descartar. Como assim? Assim, ó. O tempo mínimo
para aposentadoria 15 anos, certo? Uhum. Ok. Então, tudo que passar dos 15 anos, eu É posso bônus. descartar, se não for interessante. E isso faz também, às vezes, que sua renda, às vezes não, mas às vezes, eleve. Entendi. E aí, aí, por exemplo, a gente verifica no planejamento previdenciário que não é interessante você contribuir pelo teto, porque você não vai ter uma renda mensal ideal, ou essa renda mensal ideal vai ficar muito com um ônus muito grande, uma contribuição alta, porque dependendo da contribuição ainda tem imposto de renda, né? Às vezes fica muito oneroso. Uhum. Então, por que não contribuir, pelo mínimo, para ter uma renda boa, porque aí você já teve 10 anos de salário alto, né? Uhum. E pegar essa diferença e colocar num num outro título, além dos seus investimentos. Por que não isso? Tudo para fazer essa aposentadoria ideal. Entendi. É bem legal. E Amanda, aonde que as pessoas que estão, assim, super curiosas, que nem eu, para saber exatamente sobre a minha vida aqui, sobre como é que a gente vai organizar isso? O pessoal que tá ali em casa aqui, talvez, assim como eu, se surpreendeu com essa conversa. Onde é que o pessoal te encontra? A rede social, amandajardimbarros.adv. Eu sou autora de livro do Planejamento Previdenciário Passo a Passo, que ensina os advogados a fazerem planejamento. E estou sempre ativa ali nas redes sociais. Tenho o meu escritório, né, na Avenida Itália. Tenho também contato ali no WhatsApp, mas tem tudo ali na rede social. Ou, não quero falar com a Amanda, tá tudo certo, mas sempre o que eu trago para estudar INSS, procure sempre um advogado previdenciarista. Porque são várias regrinhas e são muitos detalhes, né? Então, tem que sempre procurar um profissional que esteja qualificado para isso. Eu adorei a nossa conversa. Eu também. Muito obrigada. Se você aí também gostou, eu tenho certeza que tu tem aquela comadre, tu tem aquela amiga, o chefe, o primo. Então, aproveita. Tenho certeza que a Amanda entregou conteúdos riquíssimos. Então, compartilha esse podcast, né? Já te inscreve no canal. Como é que diz, Matheus? Liga o sininho? Ativa o sininho, tá? Quinta-feira, 20 horas, está no ar. Papo e Vinho Podcast no YouTube, sai na íntegra. E lá no Instagram, @FabielleMB ou @papoevinho.rs ou @amandajardimbarros.adv. Vai sair recortes. Então, aproveita, assista. Te organiza, reúne o pessoal, faz que nem antigamente, né? Reúne a família na sala para assistir esse podcast, porque essa organização vai garantir paz na sua família. Exato. Vai garantir com que você, pai, você, mãe, consigam dormir em paz, porque o futuro dos seus filhos estão organizados, né? Exato. Tá tudo dentro, tá blindado. É isso, né, que a gente quer. É blindar contra imprevistos, né? Não, vou me aposentar. Não, realmente eu vou me aposentar. É INSS, é título, é investimento, tudo bem, mas eu vou me aposentar, ou então vou trabalhar porque eu quero. Chega ali com 55 anos, não, quero sossegar, ok, sossego. Vou trabalhar na Itália agora. Agora vou para Paris. Meu sonho de consumo é me aposentar e continuar trabalhando o quê? Degustando vinhos. Ai, que coisa. Na Itália, Paris, Milão, a gente vai para o mundo. A gente vai indo, entendeu? Para Portugal, a gente vai indo. Muito bem. Onde tem produção de vinhos, Austrália, a gente vai indo, entendeu? Esse é meu sonho de vida. Então, ótimo. Eu aproveito e agradeço meus patrocinadores, que vocês são parte desse sonho. Vamos junto. Vocês que possibilitam esse podcast acontecer. Vocês têm, assim, a minha gratidão eterna. Então, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Bocati, Ótica Veneza, vocês são parte hoje, né, da minha vida ativa, mas vocês estão contribuindo para o meu sonho futuro. Vocês são incríveis, eu super indico. Se você quer
ir lá no Boccaccio, provar esse rapariga. Gente, Eu amei. Uma delícia. Chama o Denilson lá e diz, eu quero o vinho do podcast, do Papo e Vinho. E ele manda, inclusive, se você não é de Caxias, Boccaccio envia para você onde você estiver. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por essa tua sabedoria que trouxe estalos diferentes aqui em minha mente. Vamos conversar mais sobre isso. E a gente segue daqui, minha gente. Um beijo. Tchim-tchim ao futuro, às aposentadorias. Exato. Há muito vinho na nossa renda aposentadoria da renda passiva.